As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2013. 10 de junho é dia da raça, dia da artilharia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol aqui. E hoje também é aniversário da cidade de Foz do Iguaçu. Por falar em futebol, Léo hoje tá rindo à toa, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, Lu. Tudo bem? Tudo bem. E você, como é que foi de viagem e de fim de semana? Tudo bom, bastante cansativo. Trago para os ouvintes aqui da Vida FM Curitiba um abraço do pastor João Henrique Palharim, também da Bianca Palharim, de todo o pessoal da equipe da Vida FM de São Paulo, da Vida FM Sat. Conheci todo mundo lá, Lu. Trabalho muito legal, muito fantástico, e a gente vai estar realizando mais ações aqui em Curitiba a partir do mês que vem, então tem muita coisa legal por vir. Portanto, novidades daqui a pouquinho para os nossos ouvintes da Vida FM Curitiba. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, como você tá? Bem, graças a Deus, apesar do Atlético Paranaense, eu tô bem, Ciro Júnior. E você? Não, tranquilo. Tranquilo? Futebol é isso, é diversão, não podemos levar pro dia a dia, né? Não tem jeito. Por isso que o Vida News já está no ar e com muitas informações para você, ouvinte do Vida News. Vamos agora às manchetes do dia. Manchetes do dia. E por falar em esporte, vamos começar com ele, Ciro Júnior. Curitiba joga pro gasto, vence por 1-0 Náutico no Couto Pereira e mantém a liderança isolada no Campeonato Brasileiro. E de Ciro Júnior, ainda as informações da capital, mais nacionais, com Rogério Ataíde. Los anos cubanos. Com o codinome Daniel, José Dirceu viveu exilado por 6 anos na ilha de Fidel Castro, onde quebrou cotelas fazendo treinamento de guerrilha. Pois é, Rogério Ataíde, daqui a pouquinho você vai ter todos os detalhes aí da vida do José Dirceu exilado aqui no Brasil. Eu quero mandar um abraço pro Rafael Lobo, que já está na escuta, ouvindo o Vida FM. Um grande abraço para você, Rafael, e pra Naira, que está aqui no nosso estúdio. Naira, um beijão para você. Ela falou timidamente ali do lado, beijo. Vamos agora à manchete de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, a economia naufragou. E de Londrina agora, Balsa Nova. Glauco Silveira, com você. Após vencer o dia do desafio, Balsa Nova terá a 5ª Caminhada Internacional da Natureza. Você que está sem emprego, hoje a gente vai ter uma entrevista de estúdio com Adriano Barbosa, especialista em marketing pessoal. Vai falar sobre possibilidade de emprego. Preste bastante atenção, você que está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Essas e outras informações a partir de agora, somente aqui no Vida News, que já está no ar, 3h09. Vida News. Tempo e temperatura. No Paraná, a semana inicia com tempo nublado e pancadas fortes de chuva, especialmente no oeste do estado. Na região de Palotina, a chuva ocorre ainda pela manhã e vem acompanhada de trovoadas. As temperaturas ficam amenas, com máximas em torno dos 23 graus. Na terça-feira, segue essa mesma condição de tempo instável, com chuva forte, especialmente pela manhã. E devido ao tempo mais fechado, as temperaturas seguem amenas. Na região de Curitiba, as pancadas de chuva ocorrem entre o fim do dia e a noite. Não se descartam pancadas mais fortes em pontos isolados. A temperatura segue amena na capital, com máxima de 21 graus. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Por causa de obras, o trânsito é bastante lento no prolongamento da Alameda Dr. Carlos de Carvalho, aqui no Bigorrilho, em Curitiba. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali na região, mas você que está passando pelo Bigorrilho, bastante cuidado então no prolongamento da Alameda Dr. Carlos de Carvalho, porque tem obras ali no local e o trânsito está lento. 3h11. Vida News. Aeroportos.
Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens. Hoje o dia amanheceu lindo em Curitiba e todos eles operam visualmente. 3h11. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, o seguinte, olha só, os deputados começaram a discutir aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, na sessão plenária de hoje, o projeto de lei número 367/2012. Esse projeto é do deputado estadual Gilson de Souza, do PSC, e proíbe a realização e também a aplicação de tatuagem permanente em todos os menores de 18 anos, mesmo que eles tenham autorização dos pais ou responsáveis. E eu tô perguntando para você, ouvinte Vida, o que você pensa sobre esse assunto? Você concorda? Por quê? 3h12, vou começar por você, Léo. Você concorda? Daqui a pouquinho o Léo fala, antes você, Ciro Júnior. Olha, Luciana, eu acho realmente um absurdo um deputado, um vereador, qualquer um querer mandar, obrigar um cidadão a fazer ou não fazer alguma coisa. Se o menor de idade, 18 anos, tem autorização dos pais ou responsáveis, aí é um problema da vida dele. A mania que as pessoas têm de se envolver, de querer mandar na vida dos outros, eu acho lamentável. Cada um faz o que cada um quer. Por isso que Jesus deu pra gente um livre-arbítrio, né? O que você pensa? Poxa, é uma decisão polêmica, porque assim... É polêmica, com certeza. Vamos puxar pela situação real. Uma criança não tem muita noção do que quer, do que é, do que vai ser, né? Realmente é uma situação difícil e complicada. Muitas vezes você tem desejos há 5 anos atrás que hoje já não fazem mais sentido. Hoje você pode gostar de uma coisa que daqui 10, 15 anos você não vai gostar. Eu conheço muita gente que já totou grandes besteiras no passado, achando que era algo fundamental para a vida toda. Fizeram isso na adolescência ou depois de adulto? Adolescente, jovem, antes de casar, e se arrependeram. Eu penso ainda mais com crianças, que nesse caso a gente está lidando com crianças. Então eu acho que deve se proibir sim a tatuagem em menores de idade. Mesmo com a autorização dos pais. Mesmo com a autorização dos pais, porque é uma coisa que fica marcado na pele. Você não, eu conheço muita gente que se arrepende, mas muita gente que se arrepende. Bom, eu tenho aqui os dois lados, o Ciro Júnior achando que é bobagem e o Léo dizendo que muita gente se arrepende, por isso então ele acredita que os deputados estão certos. Mas apesar do seguinte, né? Se tem autorização dos pais, a autorização dos pais serve para tanta coisa nesse país, né? Até para a criatura casar antes do tempo, os pais podem autorizar, emancipar, enfim. Se for proibir esse lance da tatuagem, para muitas outras coisas também tem que vetar. A criança tem que ficar ali isolada, né? Aliás, não vai poder mais casar, nada disso, votar, né? Tá certíssimo. Né? Votar, aliás, como seria bom se realmente pudesse votar a partir dos 18. Bem lembrado pelo Léo, se o rapaz de 16, 17 anos pode votar, e para fazer uma tatuagem, com a autorização dos pais, só com a autorização dos pais ele pode fazer, então eu não vejo sentido, então cancela o voto das pessoas também. Eu tenho aqui várias participações, eu vou ler alguma delas. O Fernando Gonçalves da Silva, ele é de Pontal do Paraná, ele diz o seguinte: não mudará muita coisa, pra mim é indiferente. A jornalista Mara Cornelson, um abraço pra você, Mara, ela diz o seguinte: será que deputado não tem coisa mais importante pra propor, discutir ou fazer? Ganha uma dinheirama pra se preocupar com tatuagem? Brincadeira, trabalhar pelo povo dá trabalho e parece que não é disso que eles gostam, diz a Mara Cornelson. O André Vozão diz o seguinte: os deputados que votem, um abraço pra você, André, ele diz que tá na escuta. Os deputados que votem em projetos que beneficiem o povo, deixa a molecada se tatuar, vão trabalhar pelo povo. Meu piá tem 16 anos e vai fazer sua tatuagem, diz o André Vozão. O Carlos Eduardo Balduino, ele que é da banda Vivarinas, um abraço pra você, Carlos Eduardo Cacá, diz que vai trabalhar, deputado, e deixa a vida dos outros em paz. A Juliana Garcia Paiva de Holanda diz: não concordo. Cada um faz o que quer. O governo não tem que mexer nisso. Tem outras coisas mais importantes para fazer, lei para aprovar. Cada um tá louco, viu? Se os pais deixam, o problema é do menor e dos pais, diz a Juliana Garcia.
O pastor Levi Júnior diz: concordo. Nem tudo que um jovem quer pode ser positivo para sua vida. E por outro lado, muitas vezes os pais autorizam os filhos contrariados por pressão para evitar de serem taxados de quadrados, etc. Tem pais autorizando filhos a fumar, a beber, quando menores mesmo, sabendo que mais tarde poderão vê-los bêbados ou viciados na família. Por isso, eu concordo com esta posição dos deputados. O Eudes Moraes, ele foi diretor de rádio em Curitiba, ele diz o seguinte, hoje é escritor: concordo sim, porque o menor ainda não é cônscio pleno do que está fazendo e mais tarde poderá se arrepender, porque os pais não fazem em si próprios ao invés de fazer nos seus menores, diz o Eudes Moraes. A Luciana Santos diz: concordo. Se não são adultos para assumir seus atos, muito menos por uma decisão dessas. O Ricardo Silva diz: poderiam discutir em melhorar a vida do povo e não essa bobagem, ridículo. E o Haroldo Lara fala: esses caras não têm mais o que fazer. Você também pode dar a sua opinião, pode participar com a gente no telefone 3029-9290, no Torpedinho. Hoje não tem torpedo, eu perdi meu celular. No Facebook ou no Twitter você também pode participar. Você tá rindo do quê? Você nunca perde o celular? Eu nunca perdi um celular. Se eu te contar como é que eu fiz isso, você vai rir mais ainda. Conta pros ouvintes aí pra nós Olha o rir absurdo. junto. Antes de sair de casa, coloquei a chave do carro e o celular em cima do carro. Que beleza, hein? Que beleza. Mas vai pegar... Na hora de sair, eu só peguei a chave do carro e o celular ficou em cima do carro. Mas minha filha disse que já achou lá em Balsa Nova, na estradinha de terra. Quando eu tava saindo com o carro, deve ser numa viradinha, caiu e pelo menos está são e salvo. Amanhã vai ter torpedinho. Então você não perdeu o telefone? Eu perdi provisoriamente. Esqueceu? Você esqueceu na estrada? Graças a Deus. O Ciro Júnior quer comentar, Ciro? Não, só para deixar claro que essa é uma proposta da bancada evangélica, né? Que já estamos, é mais uma questão religiosa do que realmente de muita gente que comentou que eles não têm o que fazer. Eles têm o que fazer e, segundo o que eles acham religiosamente, biblicamente, que eles falam que o corpo é o templo de Deus, né? Que é importante, ele está fazendo o que ele acredita que tá fazendo certo. Não estou criticando isso. O que eu acho simplesmente é que os pais têm o direito de ter a tutela do filho até seus 18 anos. Pois é uma situação polêmica e eu não acho uma discussão... Tanto que os próprios ouvintes polemizaram. Sim, eu não acho tá dividido. Eu não acho uma discussão em vão, não. É uma discussão bem válida, porque assim, você pode restringir o direito das pessoas, tal, pode ser uma decisão arbitrária, mas quem que vai arcar com as consequências depois que esse adulto for adulto, né, essa criança for adulta e, por exemplo, não conseguir um emprego por conta da tatuagem, pelo preconceito que existe? Da tatuagem tem preconceito. O preconceito assim também é uma forma triste disso aí, porque uma pessoa que tem tatuagem, como teve ouvinte que comentou, eu não tenho nada contra o ouvinte, mas atrelar droga, bebida e comportamento errado com tatuagem, pra mim também é uma grande besteira. Pra mim também. Né? Tem muita gente decente aí que tem tatuagem e tem muito cabra safado que não tem tatuagem nenhuma. Exatamente. Então isso não é parâmetro para nada. Na minha opinião, não é parâmetro para nada, rigorosamente nada. O André Vozão diz o seguinte: 16 anos, criança, para votar não é? Meu piá vai fazer a dele, tem 16 anos, é o que diz o André também. Mas casado com isso é como eu falei, então que se baixe a maioridade penal, aproveita a onda também, né? É um assunto bem legal para ser debatido, viu? O pessoal da bancada evangélica, cristã, religiosa, é um ponto bacana a ser abordado também. Por que eles não levantam isso, né? Pra gente ter menos impunidade nesse país, menos violência, menos o crime organizado utilizando desses menores aí para poder assaltar e entre outras coisas. Neste momento, 3h19, continue participando com a gente, também as redes sociais, Facebook e Twitter estão à sua disposição, 3h19. Giro de reportagem. Eu quero começar o giro de reportagem com uma matéria, Léo, que foi feita em loco ontem no bairro Uberaba, em Curitiba. Olha só a situação em que eu encontrei lá. Eu fui visitar minha ex-sogra, não é uma coisa comum, né? Mas tudo bem. Fui visitar a minha ex-sogra por causa das minhas filhas e, de repente, comecei a ver viatura. De tudo que é lado. Pensei, tumulto. Meu Deus, está acontecendo algo sério. Quando eu vi a 9ª viatura passando, eu corri para ver o que era. Agora vamos prestar atenção no que era. Vamos que eu fiquei curioso agora. Operação policial, 8 viaturas num domingo à noite, sem nenhuma explicação, ninguém quis dar entrevista, os tenentes saíram rapidamente, os soldados também, ninguém quis falar com a imprensa. Mas eu gostaria de saber, então, você que mora aqui na região, o que você viu? Foram 9 viaturas que chegou aqui, uma Rotan e uma Rony, e eles acabaram levando uns 6 pessoal aí para dentro das viaturas. 6 pessoas, inclusive mulheres, eu vi ali. Inclusive mulher, e tinha mulher reclamando que ficou criança lá dentro, e maltrato e tudo mais.
trabalho totalmente ineficiente da polícia aí. Você disse que conhecia quem morava aí? Não, eu conheço uns pesados, já comprei óculos, eles são todos trabalhadores aí que eu conheço. Não tem ninguém bandido aí, não. Você acha que sempre foi tranquilo aqui? O pessoal faz a festinha aí e tal, eu moro na rua do lado que sempre passo aí. Domingão, então todo mundo, né? Toma uma cervejinha, come uma carninha, liga um som, tá cheio de criança aí. Eu achei que foi abusivo isso aí. Foi uma operação, na tua avaliação, abusiva? Abusivo, isso aí. E coloca aí, foram 9 viaturas e 2 Rony preta. E 2 Rones pretas, aqui eu vi muita coisa pra pouca gente, né? Eu tenho um vídeo no celular aqui, eu vou postar depois no Facebook. Me diga uma coisa, a senhora também mora aqui na região? Moro. Você viu a operação ou não? Não, eu cheguei e já tava rolando o negócio da polícia aí, mas não vi nada. Conhecia o pessoal que morava aí? Não conheço o pessoal. E o que você pensa? Realmente era motivo para tudo isso? Eu acho que é abuso, né? Abuso de poder? É. Não era para tanto, né? Muita viatura para nada. Ok. Deixa eu entrevistar aqui outro rapaz que está aqui. Você viu a operação toda também? Pois é, né? O pessoal é tudo do Nordeste, daí estavam ouvindo um sonzinho, bagunçaram lá, revistaram a casa, machucaram todo mundo, levaram uns... Não tinha motivo para tudo isso? Bom, tem tanta coisa acontecendo, né? Eu acho que isso aí... Um som alto, chegar uma viatura, pedir para baixar, seria o suficiente. Faltou, na verdade, bom senso? Um pouco de diálogo, né? Porque os nordestinos daquele jeito, eles se divertem, eles bebem um pouquinho, são meio nervosos e tal, não sabem reagir a uma abordagem aqui no estado do Paraná. Daquele jeito, né? O pessoal abusa da autoridade, volta e meia, qualquer lugar, não estão nem aí. Deixa eu continuar aqui minha entrevista. Vocês viram o que aconteceu? Quem pode me contar mais ou menos o que rolou aqui? Pois olha, se tivesse a polícia fosse em todo lugar que não deu tiroteio, imagine... Eficiente essa polícia, 7 viaturas, hein? 11 Quando eu cheguei tinha 7 já. 11 viaturas. E não tem nenhum bandido aqui, ó. Quer dizer, vocês conhecem eles, não tinha nada, não era tráfico, não era nada. Não, o problema é o seguinte, do lado, que é um sargento e uma sargenta, do lado aqui, que ela me chamou de surdo, agora ela vai ter que provar que eu sou surdo. Uma por causa de música. Mas eu moro do lado, não escutei música nenhuma, ela me chamou de surdo. Eu vou entrar com um processo. Na verdade, tem policial que mora ao lado, por isso é que ocorreu tudo isso. 2 sargentos, exatamente. Por isso que vem um monte de polícia. Você acha que você precisa de polícia, a polícia vem? Não vem, a polícia não vem. Isso é uma vez por semana. Não vem, a polícia não vem. É uma vez por semana que vem essa corregedoria, um monte isso. E por que isso? Denúncia deles, né? Não pode fazer bagunça, não pode escutar uma música, nada, eles estão direto aí. E diz que houve violência aí e tudo mais? Violência, que tem uma criança que bateu a cabeça lá, a polícia não deixou ninguém ver a criança lá, que eles chegaram batendo. Do policial que chegou já batendo sem perguntar nada. Foram chegando, dando chute e tal, sem querer saber de nada. Isso já não é a primeira vez que faz. Semana retrasada tiveram 4 da Rotan aqui, quebraram tudo ali. É um absurdo, realmente, o que está acontecendo. A gente vai pedir com certeza explicações da polícia. Obrigada, gente, pela entrevista. E é bom que haja alguma explicação, porque não é possível que apenas por causa de uma denúncia de sargento tenha dado todo esse bafafá no meio do Uberaba. Pensam que ninguém ia ver, que não ia ter jornalista para ver, mas tem sim, eu estava aqui. Diga, minha flor. Tem uma criança que ela tá passando mal. E eu vou levar ela agora pro hospital com a minha mãe. E ela tinha... eles chegaram aterrorizando. Você estava lá dentro? Eu estava lá dentro. Na hora que eles chegou a primeira viatura que chegou foi a 182. 182. Isso. Em segundo lugar chegou a 2442. 2442. Isso. E daí já foram empurrando, sabe, mandando calar a boca. Eles abriram como se tivesse mandado, como se pudessem fazer alguma coisa. Se pudesse ser o poderoso, entendeu? Já foram empurrando tudo. E daí a criancinha que tava no meu colo, na hora que eles empurrou... Filho? Não, o filho daqui foi preso, só que é minha tia, entendeu? Então, foi presa pelo quê? Qual foi o argumento? Não, por nada, não teve nada, entendeu? Só que tem um cara que mora aqui do lado, ele não gosta de... Olha, não pode ter um choro de criança, entendeu? E eles já vão aterrorizando, já chama a polícia, já faz escambau. Eles são polícia, né? Sabe? E eu achei... Olha, isso foi horrível, porque uma criança de 1 ano de idade, completou 1 ano de idade agora, um de 4 e um de 5, e eles já foram empurrando, até as crianças eles estavam empurrando, isso não é justo. A criança de 1 ano que caiu no chão, se a criança passou mal, se a criança... Olha, se Deus o livre, a criança morre, e daí? Deus o livre, que idade tem essa criança? Tem 1 ano, a criança tem 1 ano, imagine. Absurdo. O que é isso? Eu não sei, eu sei que a minha mãe... Olha, foi um... Eles já foram... Vocês estavam só ouvindo música? O que estava acontecendo? Tudo baixo, entendeu?
Família só com som baixo, não dava alto não, hein? Não dava alto não. Tava num volume, acho que no 20. Entendeu? E eles estavam bebendo. Estavam tomando uma cervejinha. Hoje é domingo, gente. Sábado e domingo é liberado, pelo que eu acho, né? Não. Dentro de casa, tudo bem. Né? E os únicos que devia achar ruim eram os nossos. Não, isso os donos, né? É que nem uma polícia feminina tava no meio do comboio, né? Eu vi uma policial feminina, mas do lado de fora. Ela não entrou, então. Não. E eles já foram batendo nelas. A minha mãe foi entrar no meio, pediu o moço, deixa eu salvar pelo menos o meu sobrinho. Ela falou não. Ele falou não. Daí pra trás, como que pode não salvar pelo menos uma criança de 1 ano? Os outros, a de 5 e a de 4 até poderia ter ficado, mas mesmo assim não, tinha criança. E cala a boca, senão eu atiro. E foi o que ele falou pra nós. Foi aterrorizando você? Olha, não sei. Eu sei que eu vou levar a criança. Minha mãe vai agora levar a criança no hospital pra ver o que aconteceu com a criança. Porque, olha, se Deus o livre a criança tivesse morrido hoje, olha, não sei o que o resto da família fazer com cada um, hein? Olha, um absurdo que a gente está ouvindo hoje aqui. A gente vai pedir com certeza explicações da polícia e é bom que muita gente caia, porque não é possível que façam o que fizeram com vocês aqui. Mas nós cai, pode ter certeza que toda a minha família vai cair em cima. Pode ter certeza que se o que for pra nós ir, a gente leva até a criança. Pra vocês verem, a criança bateu com a cabeça no chão, cara. Não. Sinceramente. Ixi, olha, e além do mais, como que eles têm o direito? Se fosse mulher batendo em mulher, mas como que eles têm o direito de chegar espancando as mulheres? Bateram com o quê? Eles estavam com cacetete, com a mão na porrada, arrebentaram o dente da menina e tava, olha aqui meu rosto. Meu Deus, ela tá machucada, eu tô vendo, ela tá com o rosto machucado. Como é que eles fizeram isso? Eles estavam com 12 na cara da gente. Daí eu segurando meu esposo pra meu esposo não entrar na briga também, que eu falei, vou segurar pra não entrar. Daí eles começaram a agredir os meninos na cozinha, arrebentaram tudo, revistaram tudo, abriram os carros. Não encontraram nada? Não encontraram nada, porque só tava todo mundo curtindo um som. Tinha uma criança doente dentro, eu explicando, a criança tá com febre, tem 1 aninho, não me deixaram nem entrar pra pegar a criança. Eu sou a madrinha da criança, a mãe foi presa. Bateram nela, espancaram ela na sala. E qual foi o motivo? O que eles alegaram pra levá-la presa? Não alegaram nada. Só pegaram e carregaram? Não alegaram, simplesmente invadiram a casa, mais de 10 homens armados, fortemente armados, tudo com 12 na mão, apontando pra cara de criança e de todo mundo. Os meus filhos, um de 5 anos e um de 11 dentro da casa, tudo desesperado, eu gritando pra eles pararem e eles não estavam nem aí, levando mulher e batendo em mulher. Eu falei, não bate em mulher. Ele falou, você quer apanhar também? Eu fui tentar entrar pra pegar o bebezinho, ele falou que se eu entrasse ia me matar. Eles levaram ela e levaram 5 homens. Mais uma mulher também. 2 mulheres e 3 homens. 2 mulheres e 3 homens. Sem qualquer justificativa, feito malucos. Olha o tanto de criança. Eu tô vendo, tem 3 crianças aqui na minha frente, fora essa criança de 1 ano que vocês... E fora os outros que estão lá dentro que eu tive que esconder. Você escondeu, chegou a esconder a criança? Pulei pela janela as crianças, pela janela do quarto. Foi nessa hora que eles bateram em você? Foi nessa hora que eles foram pra cima pra bater. Empurraram todo mundo mesmo, espancaram, não bateram, espancaram. Deitaram no chão mesmo, cacetete e chute. Fui pelo menos tentar salvar, né, o nosso neném que tem lá dentro. Eles falaram, não se aproxima do neném, senão a gente atira. Mas como? Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, fazendo vocês ficarem cada vez mais aterrorizados com a situação. Exatamente, a gente gritou por quê? Porque tinha criança dentro da casa, um bebê de 1 ano doente, o dia inteiro doente, eles invadiram, a gente gritando pra tirar o bebê, ele nem o bebê deixou a gente tirar. Me colocaram pra fora, a hora que eu fui entrar de volta, eles me embarraram de entrar pra procurar o bebê. Que eu nem sabia onde estava o bebê nessa altura do campeonato. Eu nem sabia onde estava ele. Não, pelo menos a minha mãe pediu pra salvar as crianças, né? Porque olha o tanto que tava lá reunido, né? Todo mundo reunido, brincando lá dentro, as crianças. A gente foi tentar... Faça lesão corporal. Faça exame de lesão corporal. Fomos pelo menos tirar... Moço, deixa nós tirar pelo menos as crianças que tem que... Não, vai todo mundo. Fica cala a boca, entendeu? Mandando cala a boca, apontando arma pra todo mundo. O cacetete, meu Deus, era o que mais tinha na mão deles. Ainda deixaram uma menina caída lá no chão, onde quebraram o dente dela. Saíram pra fora e falaram, tem mais gente lá dentro, voltaram e trouxeram ela arrastando. Puxando pelos cabelos. Eu vi a hora que ele saiu puxando pelos cabelos de uma garota. E ela tava toda machucada. Olha, gente, a gente vai pedir as explicações da polícia com toda certeza. Eu vou deixar também meus contatos para que vocês entrem em contato com a gente. Do Uberaba, Luciana Pombo. Vida News. Então, essa foi a situação no bairro do Uberaba que eu presenciei, estive lá, vi realmente uma mulher sendo arrastada pelos cabelos dentro de uma viatura e toda essa situação foi vista por aproximadamente 50 pessoas que estavam ali na frente. O que eu me pergunto sempre, numa situação como essa, Léo e Ciro, é exatamente o seguinte: se você está com algum problema na sua casa e chama a polícia, quantas viaturas aparecem? E depois de quanto tempo?
E é uma situação séria, um assalto, por exemplo. Agora, uma perturbação de sossego às 7 horas da noite, não era depois das 10, era 7 horas da noite. Como pode aparecer 11 viaturas, como diz aí um dos depoimentos, que foram 11, eu contei até 8, mais do que isso eu não vi, mas enfim, eles contaram 11. Como pode aparecer 11 viaturas de um momento para o outro e nessa truculência? Tem que ver, Lu, que tudo isso que aconteceu não é só um fato, né? São uma combinação de fatos e situações que ocorreram. A primeira é a ser perguntada e questionada. Por qual motivo foi acionada a polícia? Deve ter um registro de por quem foi e que hora foi. Com certeza, e de tem graça, que ter. Não viatura, pode ser. Um bando de viatura dessas aí não aparece do nada em qualquer lugar. E tem outra coisa, por que ninguém quis conversar comigo, imprensa, me identifiquei como jornalista, eles não quiseram conversar. E olha, não é brincadeira, depois que eu apareci, em 5 minutos depois que eu me identifiquei como jornalista, não tinha mais nenhum policial na frente. Então nós temos que Todas as viaturas tinham ido embora. Tem que saber o registro, quem que ligou e quem que chamou e por qual motivo, razão e circunstância a polícia apareceu. Toda vez que a polícia vai a algum local e atende algum chamado, tem que ser feito um registro de tudo que aconteceu. Claro. Tem que saber cadê esse registro e está sendo alegado o quê? E todas as pessoas que foram presas, com certeza foram presas por desacato à autoridade. Lógico. Que é aquilo que normalmente eles colocam ali. O cara no leva seu... um tapa na cara dentro da sua casa, não fazendo nada e não vai ficar quieto só se o cara for maluco. Mas, além disso, tem que ver realmente o motivo dessa ação, ser avaliado de maneira melhor e pedir explicação. Nesse momento, o que a gente mais necessita é explicação. Explicação realmente explicação da polícia, do Coronel, comandante, Robertson Bondaruc, meu querido amigo, eu quero explicação, porque essa ação foi absurda. Pelo que a gente nota, houve um exagero. Pelo que foi detalhado aí, seria justificável se estivesse dentro da casa um grupo de sequestradores, né? Traficantes, que foi o que eu pensei quando eu estava lá longe. Eu pensei, deve ser tráfico de drogas. Quando começou a matéria, eu falei, estouraram uma boca forte, hein, né, polícia? Vocês devem ter pego alguém aí muito grande e tal, né? Prenderam uma família de traficantes. Eu fiquei esperando esse final da matéria, Luciana. Pensei eu que você também esperava isso. Iam ter Infelizmente não foi prendido isso um dos barões do tráfico de Curitiba, alguma coisa parecida, mas não. Né? Veio essa notícia triste, complicada e delicada. Então a gente precisa saber realmente o que aconteceu oficialmente da polícia. Será que foi preso, Luciana, algum grande traficante nessa ação? Será que prenderam algum responsável, um chefe de quadrilha grande? Mas dessa prenderam. Aí justifica-se. Se não, não. Justificaria realmente, com certeza. Se não, não. Agora, eu quero que as coisas sejam explicadas de forma coerente, porque bater numa mulher... Pelo menos uma eu vi totalmente machucada, mas disseram que bateram em várias outras. Bater numa mulher, mesmo que ela fosse traficante, não justificaria. Isso é verdade. Começa por aí. Mas, de qualquer forma, nós aplaudiríamos uma ação policial que teria colocado 5 pessoas, traficantes de drogas, na cadeia. A gente achar isso maravilhoso e aplaudir aqui, como a gente já fez com questão de traficantes na semana passada. Com pedófilos também. Então a gente espera que realmente a polícia faça algo urgentemente. Se esses policiais realmente abusaram, que eles sejam punidos, que eles sejam investigados, que tenha sindicância interna, não é possível que eles continuem na rua com o tamanho... Esses aí e os que chamaram, porque pelo que conta a história, foram 2 sargentos, os 2 também. Porque que privilégios têm eles de poder chamar a polícia e vir 11, 12 viaturas? E a gente não consegue nenhuma ou duas. Só por conta de uma perturbação de sossego? E o povo aí sendo assaltado, assalto à mão armada na porta de casa, gente sofrendo os vários tipos de violência que existem, então aí eles têm regalia? Então se eu ligar lá e falar que eu sou o sargento X, eles vão mandar pra mim um monte de viatura? Não pode ser assim, né, Lu? Não tem, não pode ser assim realmente. 3h34, vamos agora à informação de política. Ciro Júnior traz os detalhes dos ex-governadores que conseguiram na justiça reaver suas aposentadorias. Os ex-governadores Jaime Lerner e Mário Pereira também conseguiram na justiça o direito de voltar a receber a aposentadoria de R$ 24.800 que havia sido cortada pelo atual governador Beto Richa. Com isso, todos os ex-governadores voltam a ter o pagamento mensal depositado em suas contas. Antes deles, os ex-governadores Orlando Pessutti e Roberto Requião haviam conseguido reaverter na justiça a decisão administrativa de Richa. A disputa quanto à aposentadoria teve início em janeiro de 2011, quando a OAB entrou com uma ação no Supremo questionando o benefício pago a governadores e as suas viúvas. O caso, que está nas mãos da ministra Rosa Weber, até hoje não foi julgado.
Ciro Júnior, de Curitiba, para o Vida News. Vida News. E ainda sobre política, a vereadora do PT de Ponta Grossa, aquela Ana Maria de Hollenbein. Aqui é a sequestrada? Isso, ela mesma, foi expulsa do partido. A decisão foi tomada após uma reunião do Diretório Estadual do PT e foi unânime. No entendimento da legenda, a vereadora desrespeitou o código de ética do partido. Quase que eu não falei desrespeitou, você viu? A Ana Maria deve ser notificada da expulsão hoje. Ela ainda pode ser julgada pela Comissão Parlamentar Processante da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Os vereadores têm até agosto para decidir se arquivam o caso ou se caçam o mandato dela. Nós não vamos falar sobre a aposentadoria dos governadores? Vamos lá. Dá pra falar? Pode falar, claro. O que eu achei engraçado é que o Beto Richa cortou de todo mundo, né? É, exatamente. Cortou do Requião, do Mário Pereira, do Jaime Lerner. Do Jaime Lerner. Ah, mas da mãe dele ele não cortou, né? Não, é que foi anterior. Tá. Essa Quanto ele que deixou ganha lá. a mãe Richa? Olha, uma aposentadoria é mais ou menos de 24 mil, exatamente. É o mesmo salário do pensionista. O dela não é imoral daí. Não. Acredito que não. E daí por que o do Requião, do Lerner... É que foi depois, né? Depois do prazo. Ah, tá bom. Eu não concordo, Olha, cara. por favor, viu? Eu não concordo com essa aposentadoria aí. De porque, nenhum deles, aliás. É o valor que o cara ganha pra ser o governador. Então, hoje em dia, ser o governador é o grande lance. Então, porque daí o cara é governador e vai ter o salário pro resto da vida. Vitalício. 8 anos, ou o Orlando Pessutti, né? Que teve 9 meses e ganha a mesma aposentadoria. Meu avô trabalhou 4 anos num colégio conhecido de Curitiba e os outros 28 trabalhou pela Copel. Hoje ele ganha R$ 1.200 de aposentadoria. Ele trabalhou na Copel, né? Anos se dedicando, ajudou a Copel a crescer. A Copel começou do nada e foi evoluindo. Uma das pessoas que trabalhou lá dentro junto com ele é o Joel Malucelli e tantas outras que passaram Aliás, pela um grande Copel. abraço, Joel Malucelli, um grande amigo também. Então, são pessoas que ergueram a Copel há 30, 40 anos atrás. E meu avô ganha R$ 1.200 por mês. Não tem como dar um jeito de dar 24 mil pro meu avô também? Olha, eu acho que ele fez muito mais pela sociedade do que muitos aí que estão ganhando 24, 25 mil. 32 anos e hoje ganha R$ 1.200 por mês. Fora os descontos que tem aí nas coisas aradas em volta, né, Luciana Pombo? Então, eu acho que não tem como dar um salário de 1.200 pro Lerner, outro pro... O Requião não precisa, né? Ele nem precisa porque ele é o nosso senador. Ele é senador, né, já recebe como senador. Então, já recebe como senador. Então, já podia dar pelo menos 1.200 aí pro Lerner, que tá aposentado mesmo, não tá mais na política. O Mário Pereira também. Todo mundo dá 1.200 pra cada um, é só a favor. Pra mãe do Beto Richa, com todo respeito. 1.200 é uma aposentadoria razoável. Não tá bom? Não dá pra viver? Com certeza. Tranquilo. Aliás, tem muita gente que tem que viver aí com um salário de R$600, porque 1.200 de aposentadoria eles não viveriam bem. Né? Bom, por falar em Beto Richa, o governador Beto Richa convocou todos os secretários estaduais hoje para uma prestação de contas. A intenção dele foi acompanhar mais de perto e cobrar também o trabalho realizado pelos secretários escolhidos. Foi o segundo encontro esse ano e onde? No Museu Oscar Niemeyer, onde ocorriam semanalmente as escolinhas do ex-governador Roberto Requião. E no Twitter, o Requião acabou contando uma coisa que a gente não sabia. Ele disse que era sigilosa essa reunião, mas teve alguém lá de dentro que transmitiu a reunião via telefone celular. Bom, daí o Requião colocou lá no Twitter dele: Beto Richa gasta 200 milhões com propaganda de promoção pessoal e não tem dinheiro para correspondência oficial. E depois colocou lá e contou essa história em detalhes, né, Ciro Júnior? Você que viu direitinho o Twitter dele, porque eu sou bloqueada. Eu sou um seguidor fiel do Eu não posso ler o Requião que ele me bloqueou. Que nem ele chama de Bebeto Richa, né? Ele chama o Bebeto Richa e comentou que ele assistiu a reunião também que o rapaz estava filmando. Escolinha do professor Beto. A escolinha do professor Beto. Tinha a escolinha do Requião, né? Agora tem do Bebeto agora. Mas ele acompanhou online simultaneamente. Bem bacana. Tecnologia, tudo. Você sabe, Luciana, que criticavam bastante o Requião com relação à escolinha, e eu vi a escolinha como um ponto positivo para a sociedade. Eu sempre vi, porque a sociedade ficava sabendo um pouco mais do seu governo. É a clareza do governo. Hoje, se perguntar para mim quem que é o secretário de Segurança Pública, eu tenho que procurar no Google, não sei quem é. Se perguntar quem que é o secretário aí de assuntos, sei lá, de cultura, não sei.
na época do Requião, sabia todos, assistia todos, via tudo o que estava acontecendo. Eu acho bem positiva essa parte do governador Requião na época de fazer essa transmissão, e o Richa poderia seguir esse sentido, né? E segunda-feira, quem não tivesse na escolinha lá, tomava falta. É verdade, eu lembro disso. Ia ter que se justificar e explicar. Então eu achava positivo, achava legal. Falava que era só promoção pessoal para aparecer na televisão, mas eu acho muito interessante abrir as secretarias para falar com o povo e apresentar o que está sendo feito, porque fazer só para eles e guardar e aí mostrar na época da eleição também não interessa muito não, viu, Richa? Então é até um ponto positivo para o seu governo ter um lance desse, uma ação dessa. A Jandira Félix, ela é nossa ouvinte, ela ligou para cá no 3029-9290, dizendo que a Polícia Militar está dando nojo para a população. Eu só queria corrigir, Jandira, porque não é a corporação, não é toda, né? Mas sim alguns policiais. Ela disse que quando a casa dela foi assaltada, levaram 3 horas para chegar lá. A população tem medo da polícia, diz ela, e acabou fazendo uma pergunta. A polícia pode invadir uma casa sem mandado? Olha, se for uma questão de flagrante delito, Jandira, pode. Se não, não. Só em casos assim, casos de segurança também, né? Incêndio e tal, aí daí tolerável. É por outro Inundação, motivo. É uma emergência, uma urgência graça, também pode. Mas assim, toa. mas desse jeito, com certeza não, Jandira. Neste momento, 3h41 e a Receita abriu consulta hoje para o primeiro lote do Imposto de Renda. Acompanhe os detalhes com Joyce Kampstein. A Secretaria da Receita Federal abre nesta segunda-feira as consultas ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, ano base 2012, e a lotes residuais dos anos anteriores. Ao todo, serão pagos R$ 2,8 bilhões no lote multiexercício, o maior da história, para 1.990.000 contribuintes. Até o momento, o maior lote já pago pelo fisco havia sido em julho do ano passado, no valor de R$ 2,6 bilhões. Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas por meio do site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo para celulares. Os valores das restituições, por sua vez, poderão ser sacados a partir do dia 17 de junho. Ao todo, serão 7 lotes de restituição entre junho e dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Kopstein. Vida News. De Brasília, vamos agora a Balsa Nova. A Caminhada da Natureza já tem data marcada no município. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. No último dia 29 aconteceu o Dia do Desafio. Este dia acontece anualmente em todo o mundo e serve para incentivar a prática de exercícios físicos. As cidades concorrentes são as que possuem características populacionais semelhantes. Este ano, Balsa Nova concorreu com a cidade de Pacaias, de Alvorado, da Costa Rica. O placar final foi 41,34% da população de Balsa Nova, que participou do evento, contra 9,05% da cidade concorrente. Assim sendo, Balsa Nova venceu a sua categoria. E no dia 23 de junho acontece em Balsa Nova a 5ª Caminhada Internacional da Natureza, Circuito Caminhos do Bugre. O circuito, de um pouco mais de 13 quilômetros, será no distrito do Bugre, passando por estradas rurais com grau médio de dificuldade. A saída e chegada serão na pousada Gilead, na rua Pedro Rigloski, 2115. Também serão servidos na pousada café da manhã e almoço, mas apenas com reservas, antecipadas até o dia 20 de junho. A programação começa com café da manhã a partir das 8, concentração às 9 e saída a partir das 9h30 até 10h30. Mais informações e inscrições no site da Prefeitura de Balsa Nova, no www.balsanova.pr.gov.br. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. E fechando o giro de reportagem agora em Curitiba, Rogério Ataíde traz as informações nacionais. Rogério. O soldado da Força Pública, Paulo Ribeiro Nunes, e o estudante do Mackenzie, João Parisi Filho, membro do CCC descobertos enquanto se passavam por militantes do movimento estudantil, foram levados vendados ao conjunto residencial da USP, o CRUSP, onde os apartamentos 109, 110 e 111 do Bloco G eram utilizados como uma delegacia informal da turma de José Dirceu. Lá foram interrogados e mantidos em cárcere privado. A Parisi, porém, foi dado o tratamento de inimigo de guerra, segundo o relato do delegado do DOPS, Dr. Alcides Sintra Bueno Filho, em documento de 18 de agosto de 70.
Por determinação do ex-líder estudantil José Dirceu de Oliveira e Silva, concretizou seu sequestro do então universitário João Parisi Filho, da Universidade Mackenzie. João Parisi Filho foi levado para o conjunto residencial da Universidade de São Paulo, onde permaneceu em cárcere privado por vários dias, submetido a sevícias graves. Nesse conjunto residencial, Parisi foi conduzido vendado e algemado, onde foi submetido a interrogatório sob ameaça de morte. A vítima permaneceu presa durante dias e dias em condições desumanas. E José Dirceu, amigos do Vida News, se reencontrava constantemente com o líder esquerdista Gregório Bezerra, o militante estudantil Luiz Travassos e o líder comunista Fidel Castro, muito companheiro de Lula. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Estamos atrasados, 3h46, intervalo e já voltamos. A vida é tudo de bom e continua Vida News. Esportes. Vamos começar falando do Coxa. O Coxa é líder agora, hein, Léo? Líder do Campeonato Brasileiro na segunda rodada consecutiva, mas ainda tem a ameaça aí do Fluminense, que tem um jogo a menos e pode tomar a liderança do Curitiba nesse meio de semana. Aqueles jogos que não aconteceram por conta da Libertadores da América, se eu não me engano, o Grêmio, a Portuguesa, o Fluminense, tem mais um outro time que eu não me recordo agora, me desculpem, vão jogar aí nesse meio de semana para todo mundo ficar com 5 jogos. Então há a possibilidade do Fluminense ficar com 12 pontos ganhando a próxima partida e aí ficaria um ponto à frente do Curitiba. Se empatar é o que torce a torcida do Coxa, que empate ou perca o time do Fluminense, aí sim o Curitiba consolida na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série A e vai passar todo esse período da Copa das Confederações liderando o campeonato e pensando o que fazer depois para manter essa liderança. E como é que foi ontem o jogo? Ontem no Couto Pereira, estádio lotado, uma promoção fantástica aí da diretoria do Curitiba, juntamente com o departamento de marketing, fazendo uma ação muito legal, muito inteligente. O marido ou a esposa que fosse sócio poderia levar seu namorado, seu marido, enfim. E as crianças até 12 anos, a partir dessa partida de ontem, não pagam mais para entrar no Couto Pereira. Então, de 0 a 12 anos, todas as crianças estão liberadas para entrar no Couto Pereira. Olha aí, que beleza. É outra ideia legal que o departamento de marketing do Curitiba, departamento de sócios, pensou nessa combinação casada. Parabéns pela iniciativa da diretoria. Eu sempre achei triste ter que pagar a minha e a das minhas 3 filhas, que todas têm menos de 10 anos, para acompanhar a partida. E a criança é um futuro torcedor, né? Daqui 10 anos, daqui 5 anos, ela vai comprar camiseta, ela vai ser sócia, ela vai acompanhar o time pro resto da vida. Então, na infância que você acaba formando o torcedor. É uma grande ideia do Curitiba, bem legal, a ser copiada pelo Atlético e o Paraná Clube, viu, diretorias? Sem ter vergonha nenhuma, porque eu acho muito bacana essa iniciativa, essa ideia. Não é por nada, mas o Atlético duvido que faça algo parecido. Fazer, né? Deveria, sem dúvida nenhuma. Tem que realimentar o seu ciclo de sócios. Não, o Petralha prefere ir na Rádio Cap lá para reclamar do torcedor que não está dirigindo. Aliás, ele fez isso, né, Ciro? Ele fez isso ontem, também vamos falar mais sobre isso. Nem estádio pro torcedor e tem, ele quer que o torcedor continue apoiando. Até quando, meu querido? Não, né? Ele vive em outro mundo, ele pensa que todo mundo tem a sua condição, né? Complicado. É verdade. E o Atlético Paranaense? Não falamos do jogo, não falamos do jogo. Volta pro Coxa, vamos lá. 1-0 Curitiba no primeiro tempo, no comecinho do jogo. Cheguei e não consegui ver o gol, viu? Você não viu o gol? Não, pisei no estádio. Eu vi as fotos dele e tal do Facebook. Pisei no estádio, na hora que eu pisei no estádio, olhei pra parede ali e não consegui ver o gol. Foi bem na hora que eu cheguei no estádio. 1-0 Curitiba, na minha opinião, muita gente diz que não, mas na minha opinião jogou bem o primeiro tempo, buscou
buscando o ataque. Eu li no Facebook que foi, na realidade eu não vi o jogo, eu ouvi o jogo, Sim. mas eu li no Face reclamação de muita gente dizendo que o jogo estava morno. Pois é, no primeiro tempo, na minha opinião, foi bem legal, o Curitiba atacou bem, funcionou a lateral da esquerda, esse menino novo, o Diogo Goiano, é muito bom, eu gostei dele nas duas atuações, por enquanto a avaliação dele é de nota 7, vamos colocar assim, 7 para 7,5, foi muito bem o time do Coxa, o David estava com problema no pé, acabou comprometendo o rendimento dele no decorrer da partida, mas como ilustrou bem o Ciro, Curitiba jogou para o gasto ontem, conseguiu ganhar do Náutico, que não ofereceu grandes riscos, né? Um time limitado tecnicamente. Curitiba se consagra então como o líder do Campeonato Brasileiro até o Fluminense jogar a próxima partida. Vamos ver como é que vai ficar aí o andamento da situação. Os jogadores vão pegar um tempo de folga, né? Um período aí para poder descansar da pré-temporada e também da temporada até então, até agora, do grande volume de jogos que vieram disputando. Eles vão ficar aí um tempo parado e depois fazem uma pré-temporada de uma semana, né? Ou no retorno, uma semana em Foz do Iguaçu. Todo mundo viaja para Foz de novo, reúne todo o time e aí vão realizar os trabalhos no meio dessa Copa das Confederações. Eu acho que não devia parar, viu, Ciro? Não é legal parar assim, não. O Campeonato Brasileiro devia seguir. Eles param por conta dos jogadores que estão na seleção e jogam no Brasil. Mas, na minha opinião, tinha que seguir, viu? É triste parar todo um planejamento por conta da Copa das Confederações. Bom, pelo menos o Curitiba, mesmo tendo feito um jogo ameno, digamos assim, trouxe os 3 pontos para casa. Agora o Atlético não conseguiu nem trazer um, né, Ciro? Pois é, Luciano, o Atlético, quando a gente pensa que vai, ele volta, né? É uma coisa impressionante, jogou muito bem contra a Portuguesa no meio da semana, mas ontem não se ouve bem. Jogou 3-2, perdeu 3-2 pro Vitória. O Vitória também não jogou grande coisa. O Vitória estava desfalcado apesar de 5 de jogadores. termos 5 gols na partida. Exatamente. O segundo tempo até que foi emocionante, mas não foi um jogo com muita técnica. Não sei se dá para entender, né? Os dois times não têm bons jogadores. Tem só o primo do Messi, o Max Rodrigues, que é um baita jogador, 1,5 m quase o rapaz, e passava por cima do Luiz Alberto. Mas, ali o drible do terceiro gol que ele deu lá no nosso lateral esquerdo, lá o Botelho, foi coisa assim de cinema. Eu fiquei com dó do Botelho, que ele caiu, que nem atabalhoado ali, tomou o drible lá e o Vitória fez o terceiro gol. Do mais, Paulo Baier fez o que pôde, mas jogar sozinho também ninguém consegue. O primeiro gol, o Ederson, o melhor jogador do time, facilmente. O Ederson é o artilheiro do Brasil. Ele está realmente numa boa fase. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Fernandão do Bahia. O Fernandão, que era do Atlético, não fazia nada, agora é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Com o mundo dá voltas, né? Assim, o pitoresco foi ver o Pedro Aldoni em campo novamente, né? Eu ia até brincar com você, já que você falou. No segundo tempo. Não fez nada, é verdade. Tem uma bola que ele cabeceou de ombro, mas é aquele negócio, né? O Atlético, ele foi comprado ou foi emprestado pro Ele Vitória? foi comprado. O Atlético já se desfez dele. Que sorte, tempo, hein? né? Que sorte, é. Quem eu já perguntei assim, feliz. Não, o Atlético emprestou. O Atlético, nessas coisas, ele é bom de negócio. Ele emprestou para um time da Espanha, o Celta de Vigo, se não me engano, e depois foi para o Atlético Mineiro. Ou seja, o empresário do Pedro Doni é bom. Bom. O Atlético, então, está em 14º lugar no campeonato, com 5 pontos, o melhor ataque da competição e também a pior defesa. Tem coisas que só o Atlético pode fazer pela gente, né? E o Atlético então, tem 5 pontos, um ponto a mais que o Náutico, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Ok, e o Paraná Clube, Ciro? Então, rapidinho, o Paraná já joga amanhã de novo, vai enfrentar o Asa. O Paraná venceu o Figueirense no final de semana com 5 mil torcedores. Bom público, o Paraná que vinha de duas derrotas, 2 revés vexatórios. Venceu o Figueirense, que o Figueirense vai lutar pelo G4 até o final, ou seja, o Paraná venceu um jogo direto. O Paraná então está em 8º com 7 pontos, 2 a menos que o Palmeiras, que está no G4. E a Série B também vai parar agora, amanhã e depois é a última rodada até pela Copa das Confederações. Então o Paraná vai enfrentar amanhã às 9h50 no Dorival de Brito, o Asa. Bom, e amanhã a gente vai fazer aqui os nossos placarezinhos. Na verdade, com relação a Curitiba e Náutico, ninguém acertou, mas eu e o Ciro dissemos que o Curitiba ia ganhar. Atlético Paranaense e Vitória, o Ciro foi que chegou mais perto, que deu 1-0 para o Atlético Paranaense. E no Paraná Clube Figueirense, eu apostei no 1-0, acabei cravando o resultado. 3h56, amanhã mais esporte para você. Vida News. Entrevista. Com mais de 200 milhões de membros pelo mundo, o LinkedIn é referência mundial como rede social direcionada para relacionamentos profissionais. No dia 13 agora, próxima quinta-feira, haverá um workshop Você no LinkedIn. Posicione-se, vai ser ministrado pelo especialista em marketing pessoal, Adriano Barbosa. E é ele que está aqui no nosso estúdio. Adriano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Me conte, então, um pouquinho mais sobre o LinkedIn. Dá para dizer mesmo que hoje é a principal referência para o mercado de trabalho? Sim, hoje como rede social
social é o principal meio de referência para o meio profissional. De que forma isso se materializou? Ele já é sua vitrine profissional, ele já é seu currículo online. Aqui no Brasil já temos mais de 11 milhões de usuários, sendo o terceiro na escala mundial. Só perdemos para os Estados Unidos e pela Índia. Estados Unidos e Índia. Sim. E as pessoas cada vez mais estão se habituando com as redes sociais. O LinkedIn eu ainda não conhecia, na realidade, por isso eu quero que você me conte um pouquinho mais sobre ele. O LinkedIn, desde que você tem um objetivo muito claro, ele te expõe muito bem no mercado de trabalho. Desde se você está empregado e quer evidenciar ainda mais a sua empregabilidade, ou se você está em transição de carreira e procura novas oportunidades. As empresas hoje, mais de 80% aqui no país, elas já usam as redes sociais. 80% é bastante? 80%. Ela já coloca o seu nome no Google e vai ver algum histórico de você na internet. E o LinkedIn é o principal meio que ela consegue essas informações, desde que você trabalhe o seu perfil a seu favor. Como é que você faz isso, trabalhar o seu perfil a seu favor? Primeiro, a foto. Muita gente ainda coloca fotos do próprio Facebook dentro do LinkedIn. E não é o caso. Você tem que colocar uma foto profissional. Não precisa ser em estúdio, nada disso, mas tem que ser algo que diga algo da sua profissão. Quer dizer, se você for radialista, de repente, no ambiente de rádio. Se você for manequim numa passarela e assim por diante. Exatamente. Quer dizer, aquela foto posadinha, sorrindo e tal, não é o caminho. Não é o caminho. Outra coisa, o seu título profissional. A sua área de atuação. E se você está em transição de carreira, coloque que está em transição de carreira, mas na área que você está. Por exemplo, marketing. Em transição de carreira na área de marketing. Quer dizer, você diz qual é a sua carreira e em transição para a área de marketing. Isso. O currículo, ele é colocado também no LinkedIn? Sim. A diferença do currículo em papel com o LinkedIn é que o LinkedIn é quanto mais, melhor. O currículo de papel, geralmente, os recrutadores, eles pedem 2 folhas e somente. E já acham muito, né? Já acham muito, exato. E se você tem uma vasta experiência profissional, é difícil se resumir em somente 2 folhas. Agora, o LinkedIn não. Você tem que colocar tudo. Quanto mais informações você colocar lá dentro, melhor para quem busca informações de você. É você quem escolhe o que você quer evidenciar. Então, escolha muito bem essas informações para colocar ali dentro. O que você acha mais importante evidenciar para mostrar aquele dom que você tem a mais? Se você consegue mensurar resultados em números, é a melhor solução. Ou porcentagens, desde que a sua profissão consiga te dar esse retorno. Se não, se você é autor, colocar links de sites, de textos que você tenha publicado, ou projetos que você tenha participado que tenham relevância ao teu histórico profissional. Existem números, por exemplo, que a gente possa chegar com relação a pessoas que conseguiram um emprego através do LinkedIn? A gente tem algum tipo de dado com relação a isso? O LinkedIn, ele solta alguns infográficos. E o ano passado, ele já soltou mais de 7 milhões de pessoas que conseguiram emprego através do LinkedIn. 7 milhões? 7 milhões, exatamente. Tua orientação, então, para uma pessoa que procura uma recolocação no mercado é que faça, primeiramente, o perfil. E depois que siga essas instruções que você acabou de colocar aqui. Sim, e um segundo passo, participar de grupos. Se fazer ver ou ser visualizado no LinkedIn. Existem grupos também, então, dentro do LinkedIn? Existem. São mais de 1,5 milhão no Brasil, no mundo, desculpe. E você tem que procurar os grupos de seu interesse, para que você possa participar e se fazer aparecer. Muita gente diz que, rede social, eu vou colocar meu currículo no Facebook. Qual que é a diferença de colocar no LinkedIn e colocar no Facebook? O LinkedIn, ele é somente profissional. Você não tem possibilidade de colocar outras fotos, álbuns, por exemplo, dentro do LinkedIn, coisa que no Facebook você consegue. O que for profissional, coloque no seu LinkedIn. O que não for tão profissional, você deve colocar, por exemplo, no teu Facebook. Com relação a dúvidas principais que a população tem, quais são elas, assim? Normalmente, quando você vai dar uma palestra, qual é a principal dúvida da pessoa? Como que ela monta um bom perfil no LinkedIn. É isso mesmo. Normalmente exatamente. É como fazer, como chegar lá. Exatamente. E aí uma dica que eu sempre dou são as palavrinhas mágicas, as palavras-chave.
Por exemplo? Por exemplo, o marketing. Se a pessoa é da área de marketing, ela tem que colocar o marketing em todo o seu perfil, em todo o seu descritivo. Desde o seu título profissional, tem que ter a palavra marketing, até o teu histórico, até as experiências profissionais, os projetos envolvidos, os grupos que você faz parte, tem que ter a palavra marketing. Porque fica mais fácil na hora da empresa pesquisar. Exato. Uma dica que eu dou até para quem nos ouve agora, coloca o seu nome no Google. Se você tem perfil no LinkedIn, você vai aparecer nas primeiras colocações com o teu perfil. Olha aí, muito interessante isso. O Glauco Silveira, ele disse que ele nunca deu bola para esse LinkedIn, então ele fez errado. Fez errado, ele tem que correr já para poder otimizar ainda mais o seu perfil lá dentro. Você me falou que grande parte, mais de 80% das empresas hoje também se utilizam do LinkedIn. Isso começou a acontecer a partir de quando? O LinkedIn surgiu nos Estados Unidos em 2003, mas ele pegou o seu peso maior aqui no país, aqui no Brasil, tem 2 anos. Agora, em novembro, faz 2 anos que o LinkedIn tem um escritório próprio em São Paulo. E desde que ele veio para cá, ele simplesmente dobrou a sua população aqui no Brasil. E aí, com isso, ele começa a fazer campanhas, as pessoas começam a colher os resultados e ver a importância dessa rede social. Bom, quem quer participar do workshop faz o quê? Quem quer saber mais sobre o LinkedIn, gostou de ouvir o que disse aqui o Adriano Barbosa e quer saber mais, como é que faz para participar do workshop? .pessoal.com.br. É um site que nós trabalhamos marketing pessoal, esse é o nosso trabalho, e uma das nossas ferramentas é o LinkedIn. É uma delas, né? Tem várias outras no marketing pessoal. Exato. Ok. Pessoal.com.br. Ciro, você quer fazer alguma pergunta? Tá aqui em cima. Tem um ouvinte nosso que mandou uma mensagem para mim fazer uma pergunta. Por exemplo, no Facebook tem muito negócio de namorado, casado, aquela coisa toda. E também muita gente que tira foto sem camisa. Isso radicalmente proibido no LinkedIn. Não, esquece. Nunca não. Relacionamento também não tem como você colocar no LinkedIn, se é casado, solteiro. E as fotos têm que ser profissionais. Não são fotos do dia a dia ou de uma festa que você tirou. É foto que diga quem é você enquanto profissional. Foi aquilo que ele colocou aqui agora há pouco, né? Dizendo que Deus o livre, você não pode fazer do LinkedIn um Facebook. Não. São objetos, né? Objetivos diferentes em todas as redes sociais. Aqui a gente colocou em evidência o Facebook e o LinkedIn. No caso do LinkedIn, você disse que tem vários grupos. Os grupos, eles são bem diferentes dos grupos que existem no Facebook. São grupos voltados mesmo para a profissão? Sim e não. O grupo do LinkedIn é interessante porque o que é colocado ali são debates. Então você pode colocar, por exemplo, um grupo de debate da Copa do Mundo. Vocês falaram de futebol. De futebol. Sim. Como é que foi? O que você acha que a seleção... Como é que está o treino da seleção? Como é que está a preparação do Brasil para a Copa do Mundo? E você começa a discutir ali com diferentes pessoas e profissões as suas opiniões. E começa a evidenciar, se tornar influenciador dentro daquele grupo. Começa a aparecer naquele grupo. Isso significa que, nesse caso, ele funciona parecido com o Face. Porque no Face também tem os debates em vários temas diferenciados. E é interessante que os grupos no LinkedIn tem grupos com mais de 200 mil usuários. É uma cidade dentro do LinkedIn. Ok, gostei de saber, gostei. Vou hoje mesmo me cadastrar no LinkedIn, viu? Porque até hoje eu não havia me cadastrado, gostei de saber. Pessoal.com.br, se você quiser saber mais no workshop, você no LinkedIn, posicione-se, vai ser no dia 13, na Rua Comendador Macedo, 233, no centro, das 7 da noite às 10 horas da noite. Exato. Tem assunto para tudo isso. Tem, e ainda vai faltar. Com certeza, tenho certeza disso. Quem quiser saber mais também tem um telefone aqui de contato, 3079-7233. É isso. Muito obrigada pela entrevista e participação hoje aqui no nosso programa. Obrigado a vocês. Uma boa tarde. Boa tarde, um grande abraço para você. 4h05. Vida News. Voadora do dia. Bom, hoje não poderia ser diferente. A voadora vai no tipo de atuação feita por policiais militares no bairro Uberaba, aqui na cidade de Curitiba. Uma atuação complicada. Não sabemos ainda os verdadeiros motivos de toda aquela atuação, com 11 viaturas, mas, no entanto, algumas pessoas saíram machucadas de uma ação que teria sido inicialmente apenas por perturbação de sossego. Portanto, a nossa voadora hoje é exatamente nesta pessoas que fizeram parte da operação. O Marcos do Uberaba. Crônicas. Jesus Cristo nos ensinou que Deus é por nós
e que todos devemos estar com Deus, através do amor uns pelos outros. Mas o que é o amor? Se você não acredita no poder da própria vontade, observa um barco em movimento. Não é o vento que lhe assegura a direção, e sim o critério do remador. Jesus Cristo também nos ensinou a desculpar sempre. Não condenes ninguém, desculpe. Esqueça toda ofensa. Quem te fere ou te espanca já tem a dor da culpa e vai pagar por isso. Não precisas punir ninguém. Quem já sofre por si mesmo. Veja um invejoso, sofre, se remoe sozinho, com seu orgulho, com seu egoísmo, alimentando o seu ego cada vez mais. Isso nós vemos muito nos políticos, né? Eles esquecem do povo e só pensam neles mesmos. Quem prejudica, nem todos os políticos, né? Mas a grande maioria. Quem prejudica os outros ou tenta prejudicar ou pensa que prejudicou, dilapida a si mesmo. Ora, faça preces e ajuda em silêncio a quem te bate às escondidas procurando te humilhar. Os orgulhosos, os invejosos, os que buscam destruir o teu potencial divino são fracassados, que têm a aparecer sempre nas sombras dos outros. Eu sempre estou colado com alguém. Nunca aparecem de corpo e alma e lutam sozinho com seu caráter próprio individual. Estão sempre colados na sombra dos outros. Mas são homens medíocres e covardes da fé, da democracia e da hombridade em dizer: eu sou homem, sabe por quê? Porque esses ainda não se libertaram das amarras do medo e cultuam uma fé cega e não uma fé viva. São os incompetentes de plantão. Devemos ter compaixão desses homens e orar por eles, homens e mulheres, enfim, todas as pessoas, a fim de que eles retirem as famigeradas máscaras da mediocridade que eu bato tanto nessa tecla, né? Lá no meu Facebook. Olha, a crônica de hoje está no Rede Mercosul, daqui a pouquinho já o Ciro coloca lá, redemercosul.blogspot.com.br. E também num outro blog meu lá, rogerio.ataide.zip.net. E estamos lá com mais de 7.500 participantes e visitantes. Muito obrigado por todos vocês. Não só a mim, mas com todos os meus companheiros aqui. Os nossos blogs realmente são visitados porque a gente faz um trabalho com amor, dedicação e esperança. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Fernando Lúcia, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Apenas lembrando também que está presente hoje aqui no nosso estúdio o Robson do Vale. Robson, um grande abraço para você. E a nossa pergunta do dia hoje foi com relação à sessão plenária hoje da Assembleia Legislativa. Tinha um projeto lá do deputado Gilson de Souza, do PSC, que proíbe a realização e aplicação de tatuagem para menores de 18 anos, mesmo com a autorização dos pais. Eu perguntei, você concorda? O Glauco Silveira diz o seguinte: hoje em dia não existe mais isso, de não ser contratado por ter tatuagem. Tatua quem quiser, mas aí da pessoa ter noção do que vai colocar na sua pele, principalmente se é menor. Tatuar nome de namorado, namorada, nem pra adulto é bacana, diz o Glauco Silveira. Tem sim, viu, Glauco? De gente que não contrata porque o cara tem tatuagem, porque o cabelo do cara é diferente, porque o cara é negro, porque o cara é índio, porque é japonês, tem um monte. Isso é o que mais tem nesse mundo, infelizmente. O André Vozão diz o seguinte: Lu, na minha época, menor pagava pelos seus atos, ia preso, volta os velhos tempos, eu gostaria que voltasse, diz ele. E ele também continua dizendo o seguinte: fumar e beber nunca, eles têm o exemplo do pai que já foi alcoólatra. O Nazi diz o seguinte, acho, ele que é piloto, Nazi Sarkis, diz, acho que esse deputado deveria apresentar projetos para a diminuição da violência e consumo de drogas, absurdo, que já virou
pandemia. Dos filhos, os pais devem cuidar. O Examir Constante diz: oi, Lu, tudo bem? Então, acho que não mudaria muita coisa. Isso é reflexo da falta de diálogo entre filhos e pais. E outra coisa, será que não tem outros projetos a serem criados? Projetos que realmente beneficiem a população? Abraços, diz ele. Abraço, Examir. A Eliane Yuxi Campos diz: bobagem. E a questão dos menores que roubam e matam, como fica? Pergunta ela. Bom, e temos também mais uma participação antes de encerrar, do Marcos do Uberaba. Ele diz que ele mora em frente ao PS do Uberaba e já sofreu violência dos policiais militares na rua aonde ele mora. Pois é, Marcos. Infelizmente, eu vi ontem violência também na rua, no Uberaba, aonde tem o PS, que é para dar segurança e não para tirar a segurança dos moradores. 4h11, termina aqui mais uma edição do Vida News. Ciro Júnior, tchau! Tchau, Lu, tchau, Léo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Léo, boa tarde. Tchau pra você, pro Ciro, eu sigo até as 5. Até as 5 horas você fica ligado na Rádio Vida Curitiba. Um grande abraço pra você. Amanhã às 3 da tarde estamos de volta. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde. Tarde.